Oi, gente, então. Hoje eu quero falar sobre um livro um pouquinho diferente, um livro mais leve, só que nem tanto. É um livro de fantasia, só que dark fantasy, então não vai ser tão leve assim. O livro se chama O Império Final, da série Mistborn. Então, assim, como eu estava dizendo, é um livro de fantasia considerado dark fantasy. Esse dark, eu vou ser bem honesto, não sei explicar exatamente porquê, mas eu posso dizer que, no meu entender pelo menos, é porque o mundo assim que se passa essa fantasia, essa história, as coisas não deram muito certo. Começa mais ou menos assim. Para vocês terem uma ideia, né, eu vou contar um pouquinho de como que é o mundo, a estrutura, para poder chegar na história assim, e você tá um pouquinho mais ambientado. Um bom jeito de explicar seria como se tivesse, assim, se fosse o final de alguma história e que o bem luta contra o mal, só que o mal venceu. E esse que é o problema. O mal venceu, tem 1000 anos que o mal venceu, então o mundo tá num estágio assim bem ruim. É muita opressão, tem um ditador tirando, o nome que eles dão no livro é o Lord Ruler, que ele toma conta de tudo, é a mesma pessoa que vive há 1000 anos, então ele se considera alguém como se fosse um deus e imortal ao mesmo tempo, né, de quem as pessoas têm medo, um terror, e não só isso, o mundo em si, ele é bem cru, digamos assim, é bem devastado. Por exemplo, o sol é vermelho, né? Não tem muita vegetação, a pouca vegetação que tem é só aquela coisa bem amarelada, chove cinzas do céu, isso de dia. De noite tem uma névoa espessa que fica pelos lugares, assim, que algumas pessoas têm até um certo receio de andar com medo do que possa acontecer, do que possa aparecer. Enfim, um lugarzinho bem ruinzinho. Outra coisa, assim, bem interessante dizer que complementa esse mundo é que tem uma divisão de castas. Tem umas pessoas que seriam os nobres, né, que é quem vive bem. Eu posso garantir para vocês que é a minoria. E os Scar, que seriam basicamente o que seriam considerados escravos ou cidadãos de segunda classe. Né, dependendo de onde você vive nesse império, né, como Scar, você vive mal ou muito, muito mal. E é aí que entram os nossos protagonistas da história. Essa história eu diria que a gente tem até 2 protagonistas. Os 2 são Scar. Um se chama Kelsier, que é um cara uns 30 e tantos anos, e outro é a Vin, que é uma garota nova de uns 16. Eu gostei, assim, muito mais dela, até porque o livro é 70% ela e uns 30% a história dele. Só que você vai conhecendo mais dos dois e tudo mais. O legal, assim, dela, por exemplo, é que tem um crescimento, tem um arco de personagem muito bacana, porque como ela é uma Scar, né, dessa classe bem ruim, só que como ela vive na cidade, ela não trabalha bem como escrava, mas ela trabalha numa guilda de ladrões. Só que o tratamento que tem lá é muito ruim. Assim, não tem amizade alguma, ninguém pode ser confiado ali. O seu chefe, ele só tá lá para te explorar. Sim, ela não aprendeu a vida inteira a não confiar em ninguém, não só não confiar em ninguém, como a desconfiar de todos. Ela até tem um irmão que ela comenta no início do livro, que não tá com ela no início pelo menos, e ela comenta o tempo inteiro que ele sempre falava para ela: você vai ser traída, né? E eu vou te trair. E então, assim, ela até o irmão, que é a pessoa que cuidava dela, mas ainda assim era um cara meio cuidava, mas assim, ao mesmo tempo insistindo para ela se tornar a pessoa mais dura, para ela poder sobreviver. Ele cuidava dela, mas assim, ele não demonstrava muito carinho, né? Ele tinha, acho que um senso, mas não um carinho. Então ela nunca teve carinho, amor, uma amizade, uma proximidade. Então, e logo no início você descobre que ela foi abandonada assim pelo irmão. Então ela sempre tem um pé atrás com todo mundo que ela conhece. E aí a história começa, né, sem entrar em detalhes na história propriamente dita, mas assim, como eu falei que tem 2 protagonistas, é porque um deve se encontrar com o outro.
isso acontece logo. O Kelsier, ele tem uma guilda também de ladrões que fazem os trabalhos, só que a dinâmica dele é completamente diferente de praticamente todas as outras. Lá as pessoas têm uma amizade, uma empatia, uma camaradagem, e quando ele traz a Vin para o grupo dele, ela aos poucos vai aprendendo isso. E o livro, ele toma o tempo dele para contar essa história e fica bem genuíno, assim. Então, assim, é uma história de fantasia, né? Não é nada super profundo, mas é muito bem contado, é bem gostoso de se acompanhar. Você vê o jeito que o personagem cresce ao longo da história, muito bacana. Ah, sim, quase que eu esqueço, né? Assim, não seria um livro de fantasia se não tivesse algo de fantástico. Uma das coisas fantásticas do livro é que algumas pessoas, muito poucas na verdade, mas claro que os nossos protagonistas vão ter alguma forma de magia. Quando você começa o livro, a protagonista, né, a Vin, ela tem uma habilidade que ela sequer sabe usar muito bem, sabe o que é, mas ela usou isso a vida inteira para poder viver, para justamente poder ficar num meio que não era bom, mas impedir que ela fosse para um pior ainda. Que ela consegue afetar emoções. É assim um jeito meio estranho de tentar explicar, porque assim, sem tentar entrar em detalhes como é que funciona esse sistema de magia desse livro, tem algumas pessoas que têm umas habilidades que são chamadas de Allomancer. Essas pessoas consomem alguns tipos de metais e têm alguns tipos de reação, podendo ficar mais forte ou podendo ter sentidos melhores, podem empurrar ou puxar coisas para perto ou longe de si, sentir a proximidade de alguns. E no caso dela, ela consegue tocar emoções. Então, basicamente, ela dá um empurrãozinho numa emoção nas outras pessoas. Então, se ela está numa situação que, por exemplo, ela precisa conversar com a pessoa e precisa da compaixão dela, por exemplo, para a pessoa ficar mais calma. Ela manda essa sensação e a pessoa fica mais calma, fica mais tocada a se envolver com o que ela quer passar. Só que tem algumas pessoas, mais raras ainda, que têm todas essas capacidades. Depois a gente descobre que é o caso dela e ela acaba que vai ser treinada por esse protagonista. Então, dali, o outro protagonista, né, o Kelsier. Então, é legal que não só eles andam juntos, né, ela tem essa apresentação para esse grupo do Kelsier, que tem uma dinâmica diferente, né, de pessoas que genuinamente são amigas, mas eles também têm uma relação de mestre e aluno, que é bacana. Quanto à história em si, eu gostei bastante. Assim, não achei espetacular, mas eu gostei bastante. E eu tô dizendo que não achei espetacular porque, assim, esse livro, quando você vai procurar fantasia e tal, hoje em dia ele anda bem na moda. E sempre um dos mais recomendados. E na maior parte eu gostei, mas eu falei, tá bom. Até porque, e entra aqui um parêntese, ano passado eu li um livro curtinho desse mesmo autor, que eu gostei muito, que o nome é The Emperor's Soul. E eu achei ele melhor. Simples assim. Só que o fato de eu ter achado o outro melhor não diminui esse. Esse a desenrolar da história é tudo bom, só que aí que tá. Eu acho que eu entendo porque as pessoas falam tão bem, porque chega no último terço do livro, que é um livro relativamente espesso, de umas 600 e poucas páginas, nesse último terço, o livro dá uma virada e a coisa fica tão boa, tão intensa, prende você tão bem, que aí realmente fala assim, olha, justamente esse pedaço do livro realmente fantástico. O outro pedaço é muito bom, só que se eu pegar o livro e dividir em 3, 2 terços eu achei muito bom e o outro terço eu achei excelente, eu ainda continuo com um muito bom reservado para excelente. Então, assim, foi uma leitura ótima. Uma coisinha que eu gostaria de falar também é para quem o livro, assim, que tem alguns lugares que classificam esse livro como infanto-juvenil, jovens adultos, e outros que não, dizem que é só para adultos.
Eu dei uma pesquisadinha e descobri que antigamente, a primeira vez que o livro foi lançado, eu vi que o marketing dele dizia que ele era para adultos. Passou um tempinho, outra editora publicou, isso lá nos Estados Unidos, no original, e o marketing disse que era para jovens adultos. E aí começou um debate, uma polêmica do que é, o que não é. E aí que tá, eu, lendo o livro, eu não acho que seja infanto-juvenil, jovens adultos, mas eu também não vejo problema nenhum porque ele seria. Porque, basicamente, o livro tem uns temas que em alguns momentos são um pouquinho mais fortes. Então, eu não diria que exatamente para quem é muito jovem. Só que, ao mesmo tempo, a protagonista, Vin, ela é uma pessoa adolescente, né? Então, assim, não é difícil de um adolescente, né, se colocar no papel do protagonista, até porque é uma pessoa que tem certezas que está aprendendo a se conhecer, né? Tem uma hora que tem um romance, então é o primeiro romance dela, até porque ela nunca teve sequer alguém para amar como amigo, como pai, como mãe, né? No máximo irmão, e mesmo assim não era o melhor irmão do mundo. Então é fácil de ver por quê. E outro ponto é a escrita do autor, que eu vi algumas críticas assim de quem lê muito a fantasia, dizendo que é uma escrita muito simples. Eu li até no original e vou dizer assim, eu adorei, porque eu não tenho nenhum preciosismo com uma escrita rebuscada. Ela, de fato, até é mais fácil do que eu imaginaria para um livro grande, fantasia e tudo mais, mas também não chega a ser nada de ridículo, assim. É bem cotidiana a escrita. Então, assim, ela flui rápido, é gostosa. Então, de repente, por isso, por essas e outras, tem esse debate se é para jovens adultos ou não. Então, resumindo esse ponto, eu não diria que o livro é para jovens, mas eu facilmente recomendaria para alguém jovem. E, para ser bem honesto, isso nunca me incomodou em momento nenhum da minha vida inteira, se é para jovem, se não é. Para mim, se o livro é bom, ele é bom, não importa a idade, e eu achei esse livro muito bom. Então, tá aí isso. Por fim, né, para tentar recomendar esse livro, tem que ser honesto, né, também. Se você é uma pessoa que não gosta de fantasia, né, não acha graça, por mais que eu tenha achado um bom livro, dificilmente eu acho que esse livro vai ser aquele que vai te convencer a mudar de ideia. Não mesmo. Se você é a pessoa que, digamos, esteja em cima do muro, não gosta nem desgosta, eu diria, dê uma chance. Porque ele é bacana, ele não vai muito a fundo nessa fantasia, mas tem lá seus elementos que são bacanas, diferentes, gostosos, ousados e tudo mais. E se você é fã de fantasia, por favor, mergulhe de cabeça, pode ir sem perigo nenhum, porque é muito divertido, muito bacana. Como eu disse no início, pede às vezes um pouquinho de paciência de você, porque no último terço que a coisa deslancha mesmo. Mas eu gostei mesmo do início, que tem um crescimento dos personagens, um aprendizado, tem alguns outros personagens secundários que, honestamente, eu não fui tão fã de todos, mas tem um outro em especial que eu gostei muito, achei que é um personagem ótimo, então vale super a pena. Então, gente, por hoje é só. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, comenta alguma coisa aqui se você está interessado em ler ou se você já leu. Eu vou gravar só mais um pedacinho do vídeo, só que agora com spoilers, então se você não quer ouvir spoiler, pode ir nessa. Se você não se incomoda ou já leu o livro, fica aqui comigo só mais um pouquinho que eu quero deixar aqui reservado para quem já leu mais um comentáriozinho. Uma coisa que eu achei ótima é que, assim, né, para quem já leu, o Lord Ruler, né, o vilão principal, eu achei ótimo porque ele tem um poder, né, o mesmo poder da protagonista que ela tem no início, né, o de soothe as pessoas, né, de afetar as emoções, ele também tem, só que, assim, nesse nível absurdamente que, assim, todo mundo que tá num raio, sei lá, de quilômetros do cara fica, assim, deprimido,
para baixo, desesperado. E assim, e aí explica bastante, né? Porque ninguém ali em volta de onde ele vive, no castelo dele, consegue se revoltar, porque a pessoa está num estado de desespero o tempo inteiro. E aí você descobre mais pra frente, né, que tem torres espalhadas pela cidade para fazer isso, para deixar as pessoas mal, né? Assim, essas são uma das nuances assim que eu gostei bastante, assim, dá esse senso assim que completam o mundo, né? Que deixa essa coisa bem para baixo mesmo, né? E que torna a jornada, né, que os nossos heróis vão fazendo muito mais interessante. As cenas de luta, né? Outra coisa que eu achei espetacular. Todas elas, né, são muito bem descritas, envolventes e tal. Mas aquela da Vin com a Shen, que é aquela garota nobre lá que ela encontra nos bailes, né? Quando ela começa a ter a segunda personagem, a segunda persona dela, digamos assim. Essa eu achei espetacular. Assim, acho que melhor até do que a do final do livro, porque ali ela não sabe direito o que está acontecendo. A moça está acompanhada de apoio, ela é mais forte, mais treinada e mostra, né, que não vence só aquele que é mais forte, né? Você tem que ser mais esperto também. Muito bacana. E por fim, outro ponto interessante, eu adorei um diálogo, né, que a Vin tem com o Kelsier, que quando ela fala que o Kelsier, né, ele é um Ska, mas ele nunca viveu como um Ska, né? Ele nunca teve que se preocupar com comida, nunca teve que se preocupar em acordar de noite sem ninguém tentar violá-lo e nada disso, assim. Tem uns diálogos assim que são muito bacanas, muito bem feitos. E mesmo livro de fantasia, né? Você vê que às vezes uma mensagem bacana, poderosa, pode estar em qualquer livro, né? Enfim, era só isso. Não vou ficar me estendendo, senão daqui a pouco eu vou falar do livro inteiro, né? Quem gostou, já leu o livro, pode comentar e até a próxima.